Amém? Quantos são discípulos de Jesus? Amém? Glória a Deus, queridos. Você sabe, no ministério de Jesus, nós podemos categorizar 3 tipos de públicos que tiveram contato com Jesus ao longo de sua história. O primeiro público, talvez, a Bíblia relata que havia uma multidão que ouvia a Jesus, né? Numa das reuniões apenas que a Bíblia menciona o número de pessoas, falam que haviam 5.000 homens. Quem já viu essa passagem? Na multiplicação dos pães e peixes. Vocês estão aí, irmãos? Amém? Alô, tem um café bem forte lá no fundo. Eu falo porque hoje eu precisei tomar também, viu, meus queridos? Então só numa reunião havia uma multidão de 5.000 pessoas com Jesus. Então nós chamamos, do público que teve contato com Jesus foi a multidão. Mas havia um outro público, a Bíblia fala que onde Jesus ia, as pessoas o seguiam. Então haviam pessoas que seguiam a Jesus. É claro que nós sabemos que não eram 5.000 pessoas que seguiam a Jesus. Provavelmente era uma turma muito menor, mas que entendeu que Jesus tinha algo para eles, que viu os sinais, viu os milagres e decidiu seguir a Jesus. Agora, dentro desse número de pessoas, havia um outro círculo de pessoas mais próximas a Jesus, que eram os seus discípulos. Discípulos também não apenas seguiam a Jesus, mas faziam parte da equipe ministerial de Jesus. Então nós temos 3 níveis, 3 círculos de pessoas que estavam próximas de Jesus, né? Primeiro a multidão, em segundo os seus seguidores e em terceiro, eu devia ter feito invertido, né? Porque o primeiro talvez seja o mais próximo, que eram os discípulos de Jesus. Por que é importante nós entendermos isso, irmãos? Sabe, porque hoje na igreja nós temos da mesma forma pessoas que são multidão, pessoas que são seguidores e pessoas que são discípulos, ou seja, 3 esferas de influência, 3 esferas de contato com o Jesus, né? E talvez se eu começar a descrever aqui o que é o papel de cada um desses públicos, você vai talvez começar a identificar os pontos, né? A multidão, por exemplo, ela não conhece muito bem Jesus. A multidão, Jesus quando pergunta para os seus discípulos assim, olha, o que estão dizendo que eu sou, né? E uns falam, olha, dizem que você é Elias, outros estão dizendo que você é um dos profetas. Ou seja, a multidão, ela consegue enxergar a fumaça, mas ela não vê bem o fogo, irmãos. Você sabe, tem pessoas que às vezes buscam a religião, né? E buscam a religião por uma série de motivos, porque entendem que precisam ser uma pessoa boa, ou entendem que a religião é algo que faz bem para a sua vida, mas a multidão, ela não conhece verdadeiramente a Jesus. Talvez ela conheça Jesus apenas de ouvir falar. Sabe, muitas vezes é o primeiro nível quando nós chegamos à igreja, nós somos apenas a multidão. O problema é que a multidão, irmãos, ela tem vontade própria. A multidão, ela está ali, mas como ela não é muito envolvida com a obra de Jesus, ela vai o dia que ela quer, ela faz quando ela quer, ela participa, ela escuta até onde interessa a ela, porque a Bíblia narra que uma vez Jesus começou a falar uma palavra muito dura e as pessoas começaram a ir embora, né? Sabe, a multidão, ela está sempre procurando algo que agrada somente aos seus ouvidos. Então, nós temos um outro público que são os seguidores. Os seguidores já é diferente. Os seguidores, eles já acompanham a Jesus, eles já têm uma ideia melhor de quem é Jesus. E é alguém que provavelmente já pode te falar alguma coisa a respeito de Jesus, né? Falar, não, Jesus eu conheço ele porque já tem um tempo que eu sigo ele. E eu já vi ele fazer isso, eu sei que ele anda dessa forma, eu sei que ele prega desse tipo de coisa. É alguém que já tem um contato com Jesus, mas ainda é alguém que, como
é um espectador, está certo que é um espectador mais próximo, mas é alguém que já tem uma assiduidade, que já tem uma frequência. Talvez na vida da igreja o seguidor é aquele que já tem um contato semanal com a vida da igreja. Mas eu quero falar para você do padrão do discípulo, porque o discípulo é aquele que foi escolhido por Jesus para fazer parte da sua obra. Ele não é apenas alguém que assiste. Talvez a diferença entre o discípulo e o seguidor ele assiste, mas o discípulo, ele é aquele que participa do ministério de Jesus Cristo. Sabe, eu quero dizer para você que você foi chamado para ser discípulo de Jesus. Amém? Você tem coragem de falar isso para alguém nessa manhã? Vira para alguém então e fala assim: você foi chamado para ser um discípulo de Jesus. Amém? Sabe, irmãos, eu não estou falando aqui de salvação. É interessante que a preocupação dos religiosos é o que, irmãos? É a salvação. É ou não é? O cara vem na igreja porque ele precisa ser salvo, porque lá no inferno, Deus o livre, é muito quente, pastor. E aqui em Tampa é um lugar quente, eu sei que lá no inferno vai ser quente, eu não quero ficar no inferno. Deixa eu dizer uma coisa, meu filho, a Bíblia fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A salvação, ela não vem por obras, irmãos, para que ninguém se glorie, mas ela é um presente de Deus. Se é isso que você veio buscar aqui, nessa manhã, eu quero dizer o seguinte: se você já aceitou Jesus, fica em paz. Fica em paz, porque o Senhor já pagou o preço, o Senhor te deu de presente. A Bíblia fala que o dom gratuito de Deus, ora, se é gratuito, quanto que custa, irmãos? Precisa vir todo domingo na igreja? Certeza? Precisa ser alguém que cumpre a lei todinha certinho? Precisa para ser salvo? Porque é um dom. É engraçado que a Bíblia usa até uma redundância: dom gratuito. São sinônimos, é redundante. Ela quer dar uma ênfase tão grande que é um dom gratuito. Essa é a salvação. Ah, pastor, você está barateando o evangelho. Não, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que você nunca daria conta de comprar a sua salvação. Não há nada que você faça que te mereceria ganhar a salvação. Muito pelo contrário, eu não estou barateando. Eu estou falando que era um preço que era impossível de qualquer um de nós pagar aqui. Por isso, somente Jesus que podia comprar, Ele comprou e te deu. Não há nada que você faça. Então, irmãos, talvez a multidão esteja lá para ser alimentada, como eu contei dos pães e dos peixes. Mas eu entendo que a questão hoje nossa como cristãos não é apenas ser multidão ou seguidores, não é apenas buscar a salvação, mas é entender que nós somos chamados. E, irmãos, eu queria que você entendesse o privilégio que é isso. Porque a primeira vez que eu escutei isso a respeito da salvação, e que não era preciso mais eu ter algum tipo de obra ou fazer alguma coisa para que eu fosse salvo, mas simplesmente crer. E olha que é difícil crer hoje, porque é tanta gente falando tanta besteira, irmãos. É tanta gente falando que você tem que fazer isso ou fazer aquilo. Mas o evangelho é você crer em Jesus Cristo. Aliás, evangelho, você sabe que significa as boas novas. Quem sabe disso? Há um tempo lá no Brasil, as operadoras de celular começavam assim, elas davam um aparelho de graça para você. Aqui também, só que lá a pessoa tinha um contrato, exatamente, então eram de graça. Então, tem um tipo de evangelho que as pessoas falam o seguinte: a salvação é de graça, mas agora você tem que pagar uma prestação. A diferença é que as operadoras aqui geralmente é 24 meses, né? Essa prestação que alguns falam que é a salvação, você tem que pagar o resto da vida. Irmão, isso não é de graça. Sabe, não tem pegadinha nesse contrato com Jesus, não tem letrinha miúda, entendeu? Já desse eu fui alugar um carro, aí cheguei aqui na locadora, ela falou: você é morador da Flórida? Eu falei: sou, quando viu minha drive. Falou: é 150 milhas por dia, limitado, passar disso você paga. Eu falei: mas aqui está dizendo unlimited. Não, mas você não leu a letrinha miúda aqui. Eu quero dizer que com Jesus não tem letra miúda, irmãos. Nós recebemos a salvação totalmente de graça. Aleluia! Essa é a boa notícia do evangelho. Por que eu estava falando do celular? Porque aí algumas pessoas
presenteavam outras, né? Dia das Mães, você ia lá presentear. Pensa que sacada, né? Você não gasta nada, dá um celular para sua mãe. Mas era um tipo de presente que, na verdade, não era muito presente, uma conta para pagar. Então isso não é boa notícia. Boa notícia, irmãos, é que você não precisa mais pagar para ser salvo. A sua conta já foi paga. Mas, irmãos, o discípulo, ele não serve a Jesus por algo em troca, mas ele serve a Jesus porque ele entende o privilégio do que é você ser um discípulo de Jesus. Um privilégio que é você poder vir um domingo pela manhã como aqui e escutar uma palavra da parte de Deus. Sabe, eu espero que você entenda isso, que você não faça as coisas por obrigação, não faça as coisas por religião. Mas como o salmista diz que a tua palavra, Senhor, ela é vida para mim, ela me refrigera. Eu escuto a palavra de Deus não porque eu preciso ser alguém melhor, mas porque a palavra de Deus é vida, testifica com o meu espírito. Eu saio daqui renovado, com as minhas forças renovadas. O Evangelho, ele faz isso por você, irmãos. Sabe, esse é o motivo. Sabe, nós somos discípulos de Jesus, porque nós amamos a obra, amamos estar perto do nosso Mestre, amamos sentir a presença do nosso Deus. Essa é a motivação com que todos aqueles que servem a Deus deveriam servir. Sabe, esse é o padrão do discípulo. Por que eu estou falando isso? Porque Mateus 6, Jesus está tendo uma conversa com os seus discípulos. E é interessante que os discípulos, eles são aqueles que, assim como Jesus, eles exercem autoridade no mundo espiritual. E aos discípulos é destinado o reino dos céus. E aí muita gente faz uma salada mista aí na Bíblia, porque às vezes entende que o reino é a mesma coisa do que a salvação. Não, o reino fala da posição de governo que o Senhor Deus estabelece no mundo espiritual e em breve estabelecerá aqui na terra com a vinda de Jesus. Então Jesus em Mateus 6, e é interessante que Mateus é considerado o evangelho do reino, é um evangelho que é para discípulos, e Jesus começa a falar ali no que é conhecido como Sermão do Monte para discípulos, para aqueles que hão de herdar o reino dos céus. Ou seja, para aqueles que vão receber posições, porque a Bíblia fala em Apocalipse, provavelmente você deve já ter ouvido falar, que os discípulos vão receber coroas, né? Aquele versículo famoso, talvez você já deve ter ouvido: guarda bem a tua coroa para que ninguém a roube. Quem conhece esse versículo que está lá em Apocalipse? Nobody. Oh Jesus, vamos achar aqui então. Quem acha rápido aí? Eu acho que, vamos ver, em Apocalipse... Vou achar agora. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Então aqueles que acreditam que a salvação ela é comprada, você sabe, eu não estou falando de dinheiro, mas às vezes as pessoas acham que compram com oração, acham que compram com jejum, acham que compram vindo ao culto, acham que compram, enfim, de alguma forma. Então alguns pegam esse versículo e falam: guarda bem a tua coroa. Então peraí, isso aí é salvação, tá vendo, pastor? Alguém pode roubar. Eu falo que não é a salvação. Primeiro porque ninguém precisa roubar a salvação de ninguém para ser salvo, né? Você sabe, tem uma seita que acredita nisso, que são apenas 144 mil o número de salvos. Então vai lá, até faz sentido, né? Porque se já fechou o número, provavelmente deve ter fechado, eu tenho que roubar a sua salvação. Deixa eu ver que eu consigo convencer o Ronaldo a desviar, que eu cato a salvação dele para mim, aí eu sou salvo. Se a coroa é salvação, é isso, irmãos. Não, coroa, irmãos, e primeiro também não é literal. Você imagina, né? E eu ficava, quando mais novo, pensando naquele troço na cabeça de ouro, né? Mas aí, a gente sabe que em Jerusalém as ruas vão ser de ouro. Que adianta então você ter uma coroa de ouro no lugar onde a rua é de ouro, onde você chuta a pedrinha assim, a pedrinha é uma pepita de ouro, irmãos? Não tem sentido.
Coroa significa posição de autoridade no reino de Jesus. Amém? Quando a gente fala assim, a rainha da Inglaterra perdeu a coroa, que está dizendo o quê, irmãos? Será que onde que ela esqueceu? Oh meu Deus, onde que eu... Não, está dizendo que perdeu a posição de autoridade. Então a Bíblia fala aqui em Apocalipse 3:11, guarda bem, deixa eu ler novamente para você. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, o Senhor estabeleceu uma posição para os discípulos. Cada discípulo aqui, ele está recebendo uma posição de autoridade. Sabe, mas a Bíblia fala que isso pode ser perdido, irmãos. Quando que isso é perdido, pastor? Eu entendo, irmãos, que a obra do Senhor, ela não acaba, a obra do Senhor, ela não para. E muitas vezes quando nós deixamos de fazer a nossa parte, eu entendo que o Senhor levanta outras pessoas, porque a obra do Senhor, ela não para. Você sabe, o rei Saul, de alguma forma, Moisés quando vai encontrar com ele, ele descobre que ele havia feito algo errado, ele fala: Saul, o que foi que você fez? Por que você ofereceu o sacrifício ao Senhor? Pois o seu trono não ia ter fim. Isso é incrível. E teve, porque Saul errou. E aí Deus levanta Davi, e o trono de Davi, a Bíblia fala, diz que não tem fim, porque da raiz de Davi veio o Salvador, e o trono que nunca terá fim é o trono de Jesus Cristo, amém? Mas de alguma forma era para ser para Saul aquilo, mas ele perdeu a sua coroa, ele deixou, ele errou, ele se furtou, deixou de fazer aquilo que Deus esperava dele, e ele perdeu a sua posição que o Senhor havia estabelecido para ele, irmãos. Sabe, é uma grande briga na teologia, é o seguinte, eu não gosto de teologia porque é mais para você brigar do que, é igual futebol. Mas muitas pessoas falam da predestinação. Pastor, quer dizer que quem é para ser salvo já está salvo? Porque a Bíblia fala que aquele que dantes vos conheceu, também vos predestinou para ser conformes à imagem de Jesus. Eu falo, não, é só uma questão de você prestar atenção no que está escrito. Você predestinar alguém não está dizendo que você está dizendo que alguém vai ser aquilo, mas você estabeleceu um destino prévio para aquela pessoa. Se eu sair daqui, eu preciso ir em tal lugar, e eu posso preparar no meu GPS um destino prévio, mas não quer dizer que obrigatoriamente eu vou andar naquele caminho. Eu tenho a liberdade de poder escolher o caminho que eu quiser. Sabe, a Bíblia fala que todos nós somos predestinados, ou seja, o Senhor estabeleceu um destino para cada um aqui, um projeto de vida para cada um aqui, dentro do projeto maior que é o projeto de Deus. Agora, se você vai andar por esse caminho ou não, Deus te dá um livre-arbítrio de você fazer o que você quiser. Mas eu entendo que o Senhor, Ele estabelece um padrão para o seu discípulo. Voltando aqui em Mateus 6, então Jesus ele começa um discurso que é um sermão que é para discípulos, né? Muitas vezes as pessoas entendem de uma forma errada, mas Jesus ele fala com discípulos, e ele fala, por exemplo, assim: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus. Você sabe, irmãos, multidão não é perseguida por causa de Jesus, porque multidão não espera nem para ver. Primeiro problema, primeiro sinal de que alguma coisa pode dar errado, é a primeira a correr. Por isso que a multidão já fica mais na beira lá. Multidão não é perseguida. Seguidores, até certo ponto, na hora que o negócio pega mesmo, ele vai embora. Agora, quem fica, quem é discípulo, esse é perseguido por causa do nome de Jesus. E você sabe, não tem, como eu falei, não tem nada a ver com salvação. Alguém aqui precisa ser perseguido para ser salvo? Não. Então, Jesus fala que aquele que é perseguido pelo nome de Jesus, esse recebe galardão no reino. Amém? Bendito aquele que, se alguém, por exemplo, te bater, você oferece a outra face. Jesus não está falando aqui de salvação. Ninguém precisa aqui apanhar, como o apóstolo Paulo, para ser salvo. Mas Jesus está dizendo que aqueles que por causa do nome de Jesus
sofreram e apanharam e foram perseguidos, esses vão ter galardão no seu reino. Amém? Vocês estão entendendo então que o discurso de Mateus 6, ele é para um público específico, ele é para discípulos, para aqueles que querem andar próximo de Jesus, para aqueles que querem andar na obra de Jesus, para aquele que quer ter galardão e quer reinar com Jesus Cristo, para aquele que não abre mão da sua coroa. Esse é o discurso de Mateus 6. Então, agora que eu fiz uma introdução, eu queria que você abrisse lá, para que a gente pudesse ler esse capítulo todo. Já abriram, né? Glória a Deus. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então aqui Jesus dá a temática do capítulo todo que nós vamos ler. Então a grande questão que está é o seguinte: todo homem, é interessante isso, irmãos, que até os fariseus, você vai ver nesse texto aqui, mas todo homem que é devoto, que é um seguidor de Jesus, que ama a palavra de Deus, ele tem obras de justiça, ele tem obras. Mas aqui a temática, Jesus está falando o seguinte: para que você tome cuidado, para que você não faça isso de forma que seja para aparecer para as pessoas. Aqui diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. O problema não é fazer diante dos homens, o problema é com o fim de seres vistos por eles, ok? Tem gente que fala assim, eu sou dessa época, que você jejuava e você não podia contar que estava jejuando, senão perdia o efeito. Era negócio pegadinha. Se você contasse que estava jejuando, não vale mais nada. Baseado nisso aqui, as pessoas falavam. Então, às vezes você ia na casa de alguém, o cara te oferecia: não, irmão, obrigado, não quero. Não, mas você não podia contar de jeito nenhum que você estava jejuando, senão não valia o seu jejum. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. O problema é quando você exerce diante dos homens, mas com a finalidade de ser visto por eles. Então diz assim: doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Mais ou menos o seguinte que Jesus propõe: quando você pratica obras de justiça, você recebe algo em troca. Agora você pode escolher receber agora, diante dos homens, você pode escolher receber reconhecimento, você pode escolher receber glória humana, ou você pode escolher receber de Deus. Amém? É interessante quando a Bíblia propõe essas coisas, né? Tem uma outra passagem muito interessante que Jesus fala assim: não ajunteis para vós riquezas, aonde, irmãos? Na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, mas ajunteis nos céus. Ou seja, ele te dá uma opção. Pode os dois? Não sei, irmãos, porque Jesus ele não fala assim, mas também ajunta. Não, ele fala, mas. Você sabe que é interessante, né? Um dos textos muito também usados pela religião, né? Que fala para respeito de igrejas que usam de uso e costumes com mulher, que é um texto que diz assim: olha, que a mulher não deve apenas se enfeitar exteriormente. Mas não está dizendo que não pode, está dizendo que o principal foco dela não deveria ser o exterior, mas principalmente aquilo que é interior. Então ali você tem as duas opções. Você pode se ataviar, como diz a Bíblia, exteriormente, mas principalmente interiormente, que é o que importa para Deus. Mas Jesus, é interessante que quando ele fala do dinheiro, veja, ele está falando de ajuntar riquezas, irmãos. O problema não é você desfrutar. Aliás, Jesus veio para que nós tivéssemos vida em abundância. O problema é daqueles que estabelecem como prioridade de vida ajuntar riquezas. Jesus está dizendo que não tem como. Você vai ter que fazer uma escolha. Você pode ajuntar na terra ou você pode ajuntar no céu.
Sabe, porque muitas vezes servir a Deus vai te custar muito caro. Sabe, eu fico pensando alguns esportistas de ponta, né? Por exemplo, atletas como jogador de futebol. E tem inclusive um movimento que chama Atletas de Cristo, né? Jogadores que são evangélicos. Mas eu fico pensando, irmãos, que para que eles pudessem viver uma imersão realmente como discípulos de Jesus, seria incompatível com o estilo de vida que um atleta de ponta leva, porque você sabe, um atleta olímpico, um atleta de ponta, ele precisa ele treina horas por dia. Um músico que toca de uma forma excelente, ele é alguém que exerce, que ele treina horas por dia, às vezes 10, 12 horas, sabe? Então eu fico pensando nessas pessoas que têm um reconhecimento ou que nos chamam a atenção pela excelência naquilo que fazem. Dificilmente elas vão conseguir fazer isso com excelência ao mesmo tempo com as coisas de Deus, porque as coisas de Deus tomam tempo. Sabe, então há uma escolha, né? Aliás, eu estou lembrando aqui a respeito dessa questão de juntar riquezas, né? Que é mais fácil, que está na Bíblia, né? Mais fácil um camelo passar para o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Antes que me joguem pedra, deixa eu explicar o que significa isso. Você sabe, as cidades elas eram fortificadas, porque, claro, que o inimigo preferia atacar à noite, quando as pessoas estavam dormindo, podia chegar um exército inimigo, cercar aquela cidade e atacá-la. Então eles construíam muros, né? E a cidade tinha uma porta, né? Você já deve ter visto na Bíblia que fulano estava nos portais da cidade, estava lá na entrada. E então ali eles controlavam a entrada e a saída. Durante o dia essa porta ficava aberta e à noite era uma porta gigante, né? Você já deve ter visto em filmes aquela porta que abaixa assim, né? E passam várias pessoas ao mesmo tempo. Mas à noite eles fechavam essa porta para que não corresse o risco de serem atacados. E era possível que aquelas pessoas que viajavam naquela época, você sabe, não tinha carro, não tinha GPS, então o cara às vezes saía, viajava 3 dias e 3 noites pelo deserto. E podia acontecer que ele calculou mal o seu horário, e ele chegava na cidade, por exemplo, 1 da manhã, mas a porta estava fechada. E aí, como fazer? Deixar o cara ficar ali do lado de fora? Então, essas cidades, elas possuíam nos seus muros umas frestas, que eram chamadas de agulhas. Então, a fresta era bem, talvez um cara mais gordinho que eu, nem passasse por ela, porque qual que era a jogada? O cara passava, mas se ele fosse de algum exército, ele não ia conseguir passar o escudo dele, não ia conseguir passar o seu armamento, só podia passar a pessoa. Então a pessoa que chegava de madrugada, mas qual que era o problema? Ele às vezes vinha com o seu camelo, cheio com as suas riquezas, né? E ele precisava deixar as suas riquezas de fora para poder entrar na cidade. Jesus estava falando de algo muito espiritual, irmãos. Muitas vezes a gente não entra nas coisas do reino, porque nós damos mais valor para isso que está ficando aqui do lado de fora, para essas riquezas. Sabe, Deus ele não propõe para a gente uma vida de miséria, mas Ele propõe algo. Aqui em Mateus, Ele diz assim: não andeis preocupados com o que comer, com o que vestir, como os ímpios se preocupam. Sabe, Ele está dizendo o seguinte: quem está lá fora, não tem ninguém que cuida deles, mas nós temos. Você não precisa andar preocupado com essas coisas. Ele fala: olhai os lírios do campo. Eu falo que nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu tão bem como eles. Mas o Pai Celestial veste eles. E eles que daqui a pouco vão ser colhidos e lançados ao fogo. Quanto mais vós, que são filhos. E Jesus termina assim: mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você sabe, nós temos às vezes mania de achar que Deus não conhece as nossas necessidades, né?
Fica interessante que lá quando Deus cria Adão, e num dado momento já havia acontecido algumas coisas, Deus olha para Adão e Deus fala: não é bom que o homem fique só. Deus, ele conhece a sua necessidade mais do que você. Sabe, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Precisamos aprender a descansar, sabe, e ter paciência, porque o Senhor sabe do que você precisa, o Senhor vela pela sua vida. Sabe, muitas vezes é isso que ocupa a nossa mente, porque nós estamos tão preocupados com o nosso suprimento, com o nosso comer, com o nosso vestir, com a nossa vida, com aquilo que nos parece que nós necessitamos, e deixamos de buscar o reino dos céus. E eu não estou falando apenas de buscar o reino dos céus, mas Jesus, ele diz que só buscar o reino dos céus não é suficiente. É preciso buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Tem que ser prioridade. O dia que você colocar o reino dos céus como prioridade, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, como é difícil isso, né? Colocar o reino dos céus em primeiro lugar. Mas experimenta isso. Pois veja, a nossa vida hoje em dia é o quê? É correr atrás do suprimento, é correr atrás do bem-estar, é correr atrás de todas essas coisas que o Senhor, Ele mesmo nos propõe a dar. Mas deixa eu falar, é Ele quem nos dá, não é você que vai atrás. Aliás, são as duas formas. Você pode você mesmo ir atrás dessas coisas, mas você pode esperar que o Senhor, Ele vai te dar. E eu te garanto que Ele vai sim, irmãos. Mas o propósito de Deus é que você viva para o reino. Amém? Então Jesus, ele deixa você escolher aqui em Mateus 6. Olha, você pode fazer coisas e receber o reconhecimento imediato do homem, ou você pode deixar para receber a tua recompensa depois. Ok? É mais ou menos, deixa eu brincar aqui com vocês. Eu posso te pagar $10 agora, ou você receber 1 milhão daqui a 100 anos. 100 anos é sacanagem, né? Mas a ideia é essa, porque a eternidade, irmãos, é eterna. E você já viu como às vezes a gente prefere os $10 aqui? Por quê, irmão? Será que a gente não acredita realmente que Deus vai nos dar 100 milhões na eternidade? Pois deixa eu falar, a eternidade é o que importa. Tem muita gente preocupada em viver bem aqui, e não está nem aí para o que vai rolar, para o resto, para tudo, para toda eternidade, irmão. Não pode, sabe, se você está preocupado com 40, 50, 60 anos aqui, deixa eu falar, você já imaginou o que é a eternidade? É uma questão de você entender os valores e os pesos das coisas. Se você está sentado nessa cadeira, é porque você acredita que Deus existe, acredita que existe a vida eterna. Então deixa eu falar, começa a viver de acordo com a dimensão celestial, da dimensão eterna. Eu te garanto que os valores da sua vida vão mudar, as suas preocupações vão mudar, a sua agenda vai mudar, aquilo que te incomoda tanto hoje não vai mais fazer sentido. E eu não posso deixar de pensar num cara como o apóstolo Paulo, que passou por tudo quanto é problema. Mas ele fala assim, a nossa leve e momentânea preocupação. Você já imaginou? Quem conhece o apóstolo Paulo aqui? Quem já leu um pouquinho do que esse cara passou? Irmãos, ele foi açoitado, arrancaram as roupas do cara, xingaram, fizeram de um tudo com esse homem. E o cara fala assim, a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória que nos está reservado na eternidade. A perspectiva muda tudo. A perspectiva como ele enxergava as coisas mudava, fazia com que aquilo que ele estava passando naquele momento fosse leve e momentâneo. O problema nosso é que nós somos tão focados no aqui e agora que nós não conseguimos enxergar um palmo ali na frente, e achamos que às vezes situações que nos pegam aqui são o fim do mundo. Abre a sua perspectiva, comece a olhar as coisas
do ponto de vista celestial, não precisa nem ser do ponto de vista celestial, do ponto de vista terreno, maior você vai entender, e eu falo isso para as pessoas: olha, eu nunca tiro conclusões enquanto o negócio não foi concluído. Você não pode falar num jogo de futebol quem ganhou enquanto o juiz não der o apito final. Tem coisas que estão em aberto, irmãos. Nós não podemos tirar conclusões pelo momento, mas nós somos pegos pelas circunstâncias e agimos com desespero, agimos com tomamos decisões na ansiedade, nas coisas erradas, porque nós somos ligados ao momento. Deixa eu falar, Deus não é ligado no momento. Por isso que quando nós oramos e ouvimos da parte de Deus, nós estamos escutando de alguém que enxerga, de alguém que é o alfa e o ômega, de alguém que enxerga as coisas do princípio e do fim, ele já sabe o resultado das coisas. Por isso que nós precisamos escutar de Deus, irmãos, porque Ele sabe de todas as coisas, nós não sabemos. O ângulo que nós temos é totalmente limitado, nós não enxergamos as coisas que Deus está fazendo, nós não enxergamos a dimensão das coisas, não enxergamos o resultado e o potencial deles. Por isso nós temos que ouvir de Deus para tomar as nossas decisões. Amém? Deixa eu pensar que está difícil de ler esse Mateus 6, hein? Oh Jesus, aleluia pela tua palavra, Senhor. Lá no 2: quando pois deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti. Ou seja, não faça isso de uma forma escandalosa, para que chamar a atenção das pessoas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Lembra que eu falei? Você pode escolher receber depois ou agora. Esses que tocam trombeta, quando dão a esmola, já receberam a recompensa. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Amém? 5: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Veja, irmão, o problema não é orar em pé, o problema não é ser visto, porque Daniel, por exemplo, a Bíblia fala que ele orava e orava com todas as janelas abertas para que as pessoas vissem. O problema é aqueles que fazem isso, como diz aqui no verso 5, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe peçais. Testificando aquilo que nós falamos, irmãos. Deus sabe da sua necessidade. Aí ele fala do Pai Nosso. Vamos pular lá para o 16, verso 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de aparecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém, meus queridos? Então aqui fala de 3 coisas, mas eu não vou falar especificamente. O foco da nossa mensagem hoje não é a maneira como você deve fazer, não é para te dizer que você deve fazer isso, não para ser visto para os homens, porque Deus vai te recompensar. Mas eu quero falar de algo que Jesus, querendo nos ensinar uma coisa, Ele também nos ensina outra. E a Bíblia é maravilhosa, porque você pode ler 200 vezes uma passagem, e o Senhor vai te ensinar 200 vezes outras coisas. Por isso, quando você ouve uma passagem que você já ouviu, não feche o seu coração, porque o Senhor sempre quer te ensinar mais. Sabe, tem pessoas que chegam num tempo e falam, não tem mais nada a aprender. Irmãos, a gente cozinha praticamente a vida inteira com os mesmos ingredientes, e a gente faz muito prato diferente, não é verdade? As notas musicais são apenas 7, e eu fico pensando até hoje, como que inventam tanta música?
Tanta música, e parece que quando já deu tudo que podia de música, vem mais música diferente, mais música boa. São só 7 notas. A Bíblia, ela é um livro pequeno, mas você pode extrair lições ao longo dos séculos, ao longo de culturas, ao longo de idiomas, e ela nunca se acaba. Então o Senhor aqui, Ele está falando de uma coisa, mas nós podemos entender também que dentro desse contexto que Ele está falando, eu quero falar sobre outro aspecto aqui. Jesus está conversando com os seus discípulos daquilo que é uma vida, uma prática diária. Irmãos, Jesus está falando de algo para os seus discípulos que, pelo que nós entendemos, é algo cotidiano. É algo que é da realidade deles. O que eu parei para analisar esses dias que se passaram, Jesus não está falando assim: olha, se você jejuar, você toma cuidado para não fazer isso para aparecer para os homens. Jesus está dizendo: quando você for jejuar. Jesus não está dizendo: olha, se você orar, toma cuidado para que as pessoas não vejam que você está orando. Não, Jesus está dizendo: quando você orar. Jesus não está falando se você der esmola, não, quando você der esmola. E o que eu entendo, e o que o Espírito Santo quer nos ensinar nesses dias, que aqui nós temos a base, a tríade de uma vida cristã do discípulo, que é orar, jejuar e praticar a esmola, praticar a justiça. Então nós temos que entender que isso aqui não é opcional para aqueles que querem ser discípulos. E aí vale aquilo que eu falei no início, que há uma diferença entre multidão, entre seguidores e entre aqueles que são discípulos. E eu quero falar aqui entendendo que o seu desejo, ainda que talvez esse desejo não seja formado, mas eu creio que o Espírito Santo te trouxe aqui para ouvir essa palavra nessa manhã. E o objetivo dele é que você seja um discípulo. Aleluia. Irmãos, o objetivo do Senhor é que nós sejamos discípulos. Não porque o Senhor, Ele precisa de pessoas para trabalhar, mas porque o Senhor quer estar perto de nós. O Senhor morreu na cruz para que você fosse um sacerdote. O Senhor morreu na cruz, não foi para que você vivesse a sua vida distante, não foi para que você vivesse a sua vida do jeito que você quer, mas o Senhor morreu, deu o seu Espírito para que você pudesse andar próximo dEle, para que você pudesse desfrutar da presença, para que Ele pudesse se relacionar com você. Então, quando Jesus fala com os seus discípulos a respeito dessas 3 coisas, eu entendo que Ele está falando de coisas que são cotidianas, e que infelizmente a igreja do Senhor perdeu esse hábito. Pelo menos a igreja ocidental, talvez a igreja que está no Oriente ainda tem esses hábitos, porque os orientais têm mais disciplinas. Mas a igreja ocidental, ela perde essa característica. Sabe, eu ainda sou do tempo daquelas senhorinhas de coque, que cheiravam a alho. Essas são lembranças de infância, irmãos. Que eram mulheres de oração, que tinham intimidade com Deus, e nas igrejas tinham o círculo de oração, né? Por que nós não temos o círculo de oração? Porque nós entendemos que não é um grupo que tem que orar, toda a igreja precisa orar. Mas então, eu falei para vocês, eu prometi de mostrar qual a correlação desses 3 aspectos, por que está ligado. Aqui fala de 3 coisas que nós precisamos ter muita clareza na nossa vida. Quando nós falamos de oração, nós estamos falando de ministrar ao Senhor. Quando o Senhor Jesus, Ele fala que nós devemos orar, porque nós agora somos sacerdotes, irmãos. Agora, sacerdote que não ministra ao Senhor, é um sacerdote que tem um problema muito sério. É como um médico que ele faz um monte de coisa, ele só não exerce a medicina. Você já imaginou isso, irmãos?
Eu creio que todo mundo aqui já tem clareza que nós somos sacerdotes, amém? Nós lemos na Bíblia, lemos em Apocalipse 6, se não me engano, que o sangue de Cristo nos constituiu sacerdotes, não apenas lavou os nossos pecados, mas nos constituiu como sacerdotes. Agora, o problema de você ser algo e não exercê-lo, como eu falei, é como um médico que não exerce a medicina, é como um advogado que não exerce a sua profissão. Sabe, todos os crentes que aceitaram a Jesus, a Bíblia fala que o seu sangue o constituiu como sacerdotes. Agora, poucos crentes exercem o sacerdócio, poucos crentes ministram ao Senhor. E é interessante, nós fizemos uma enquete na célula, né? Eu perguntei quantos irmãos estavam pelo menos 15 minutos por dia orando ao Senhor. E a maioria dos irmãos falou: olha, pastor, eu não paro 15 minutos por dia, mas eu oro enquanto estou indo para o trabalho, enquanto estou dirigindo, né? Enquanto estou o tempo inteiro orando. Eu falei: irmãos, isso é válido, mas deixa eu dizer, há um tempo que tem que ser ministrando somente ao Senhor. Vamos pensar numa relação conjugal aqui, hein? Você sabe, um casal, ele pode estar conversando, pode estar passando tempo junto, e enquanto isso, o marido consertando algo em casa, a esposa preparando uma comida, não há problema nenhum nisso. Mas se você nunca tem um tempo especificamente para isso, para você se relacionar, nós temos um problema de relacionamento. Ou você imagina que o tempo inteiro o seu cônjuge nunca para discutir, mas está o tempo inteiro está conversando com você, mas está resolvendo uma questão aqui, ou está fazendo outra coisa ali, nunca para te dar atenção. Irmãos, há um tempo que nós precisamos ministrar ao Senhor. E é interessante que a resposta das pessoas para isso é porque não tem tempo. E aí, se a gente vai lá em Provérbios, é legal, tem um provérbio que fala o seguinte, lá em Provérbios, se não me engano, Provérbios 9, fala assim: olha, não é prudente você deixar a lâmina do machado ficar embotada, a lâmina ficar cega, mas a sabedoria, ela prospera. Qual que é a sabedoria? Afiá-la. E sabe, nós falamos que não temos tempo para orar, mas muitas vezes, se nós orássemos, muitos dos problemas que nós perdemos tempo tentando resolver, já seriam resolvidos na oração. Então a oração, ela não é uma perca de tempo, mas ela é um investimento para que o seu tempo venha render mais. Muitas vezes nós somos acometidos por problemas, e esses problemas tomam o nosso tempo. E o problema é que não apenas toma o nosso tempo de oração, mas toma o nosso tempo com a família, toma o nosso tempo de qualidade, de saúde, de lazer. E esse é o objetivo do diabo. É tomar todo o seu tempo e te fazer um escravo dele. Você sabe, o diabo não é criativo, ele é persistente. Se você vai olhar lá na sua Bíblia, o povo, quando estava escravo no Egito, e Deus levanta Moisés para ir falar com Faraó, e na Bíblia Faraó, ele tem uma representação, ele é um tipo de Satanás. E Moisés vai falar com Faraó para libertar aquele povo hebreu que estava lá no Egito. Você sabe qual foi a primeira resposta que Faraó dá para Moisés? Fala assim: esse povo está muito à toa, aumentem as cargas de trabalho sobre eles. Eles pegavam a palha e faziam tijolos, agora deixa que eles vão buscar a palha também, dá mais trabalho. E é incrível, irmãos, quando às vezes a gente se converte, ou começa a ter um comprometimento maior com a igreja, o que é que Faraó faz conosco? Aumenta o trabalho, ou aumenta as necessidades financeiras para que você tenha que trabalhar mais. E aí o crente ora para Deus enviar trabalho. Não, ora para enviar o dinheiro, irmão. Você não quer dinheiro, por que você está pedindo trabalho? Você não sabe pedir. A Bíblia fala: não recebeis porque vocês não sabem pedir. Oh, Jesus, porque a gente quer resolver, Deus não pode. Eu quero resolver. Não, então manda mais trabalho, porque aí se eu trabalhar eu ganho dinheiro. Não, irmãos, pede o que você precisa. Senhor, eu preciso de tempo, eu preciso de dinheiro para me sustentar. Aliás, Deus já sabe de tudo isso, irmãos. Muitas vezes Ele pode estar apenas testando a sua fé. Muitas vezes está vendo até onde você suporta.
para Ele saber até onde Ele pode te usar. Sabe, mas aqui, então, quando nós falamos de uma vida de oração, nós estamos falando de ministros que ministram ao Senhor. E o problema da igreja que não ministra ao Senhor é uma igreja que perde a característica de Deus, porque a Bíblia fala que nós somos transformados. Não é o dia que você recebeu uma carteirinha de membro e você falou assim: agora eu sou membro da videira. Então como é que é, pastor? Que roupa que eu tenho que usar? Eu não posso mais falar palavrão, eu posso beber, não posso? O que eu tenho que fazer? Você sabe, a gente quer que a nossa transformação seja exterior, mas a palavra de Deus fala que nós somos transformados quando nós contemplamos o Senhor e olhamos a Ele como um espelho, e aí a nossa alma começa a ser transformada. Você sabe, a transformação não depende de você, depende do tempo diante de Deus. Nós estamos muito preocupados em ter essas transformações de fora para dentro. A nossa única preocupação deveria ser estar aos pés do Senhor. Se você vai olhar o exército de Israel, é um exército totalmente diferente de qualquer tática militar. Se você tem uma mínima noção, você sabe que se um acampamento militar vai se acampar em determinado lugar, obviamente que as bordas elas têm que estar viradas para fora, para prevenir de um ataque de inimigo. Mas é interessante que quando o povo de Israel no deserto ia acampar, o Senhor não permitia que eles acampassem virado para o inimigo, mas era virado para Ele. Era virado para o tabernáculo, era virado para o centro do acampamento. Isso não tem lógica do ponto de vista humano, mas o Senhor está falando que os seus inimigos não são vencidos por você, mas são vencidos quando você está focado na cruz, quando você está focado na presença do Senhor. É dessa forma que nós vencemos batalhas, não é lutando carnal. O apóstolo Paulo fala que as nossas armas não são carnais, não são naturais, não é a sua habilidade, não é você que vai lá resolver o problema, não é na sua força, mas as nossas armas são espirituais. Sabe, eu quero dizer que provavelmente os problemas que você enfrenta hoje são todos resolvidos aqui na oração, quando nós ministramos ao Senhor, quando nós estamos diante do Santo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é autossuficiente. Sabe, irmão, nós temos que parar de querer resolver as coisas da nossa maneira, entender que hoje nós temos um dono. Eu vou te lembrar de uma oraçãozinha que você fez quando você aceitou Jesus. Provavelmente, se foi um bem crente, bem tradicional, falou para você assim: você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você falou sim. Ele falou amém, e aí ele fez uma oração. Não foi assim? Pois nós entendemos Jesus como Salvador, mas não vivemos Jesus como Senhor. Jesus ainda não é Senhor de nossas vidas. Nós ainda queremos ser os senhores das nossas vidas. Mas quando você se entrega e Jesus passa a ser o seu Senhor, eu quero dizer que Ele é um Senhor que cuida dos seus servos. Tem um ditado lá no Brasil que é assim: patrão rico, empregado remediado. Nosso patrão é muito rico, os empregados são muito bem cuidados, não falta nada para eles. Não falta saúde, não falta suprimento, mas esses são para aqueles que Deus é o Senhor. Você sabe, nós corremos o risco de, ainda como filhos, não desfrutarmos das coisas do Pai. Isso está lá na parábola do filho pródigo, porque havia um filho que se ausentou da casa, porque o pai mandou embora, irmãos? Não, porque ele não quis. E fala que ele passou fome, mas o menino era rico, o pai era rico, mas ele estava passando fome. A Bíblia fala que ele começou a lidar com porcos, e isso fala de coisas imundas, das coisas imundas desse mundo, ao ponto que ele começou a invejar a comida de porcos. Você sabe o que é invejar a comida de porcos? É quando você olha para a vida do ímpio lá fora e começa a desejar a vida que ele tem. E é inconcebível para nós, porque o filho pródigo, o pai dele era riquíssimo. A Bíblia fala que quando ele volta, o pai mata um novilho cevado, que era um boi de engorda, e mostra como ele era rico, porque se naquela relata na Bíblia que houve fome, só um cara muito rico que numa época de fome tem boi engordando.
O pai era riquíssimo e o cara passando fome, invejando comida de porcos, é inconcebível para nós, mas é dessa forma que Deus olha espiritualmente para a vida nossa. Nós queremos buscar satisfazer as nossas necessidades lá fora, enquanto todo o suprimento está diante do Senhor, irmãos. Por isso o Senhor nos fala que a oração, ela precisa ser algo diário, precisa ser algo da nossa vida, porque quando nós oramos, nós então estamos em contato com esse ambiente de suprimento, esse ambiente de renovação. Sabe quando você corta esse contato? É quando você acredita que você está por sua conta. E aí que o diabo começa a colocar medo, a te afligir através de necessidades. Sabe, mas quando nós estamos em oração, irmãos, você vê o quanto que Jesus orou. Você acha que Jesus não orava em pensamento o tempo todo? Você acha? Bem, se tem uns que acham que tem pastores que têm um telefone especial, Jesus então tinha uma internet banda larga de 1 terabyte com o céu. E mesmo assim, Jesus, a Bíblia fala que se retirava para orar. Então não vale, irmão, você falar que o tempo inteiro você ora em todo lugar. Aliás, vale, mas eu estou dizendo que aqui fala de um momento de intimidade. Tanto que Jesus deixa muito claro, quando você for orar, e não está falando do dia a dia, porque isso eu imagino que eles faziam o tempo todo. Ele fala, agora você vai para o teu quarto, em secreto, que o seu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Ou seja, fala de um momento de exclusividade. Sabe, não é que Deus não recebe outros tipos de oração, mas há algo que é liberado no ambiente secreto, no ambiente de exclusividade, irmãos. Sabe, nós não podemos abrir mão desse tesouro. Sabe, eu falei na última reunião, é como se a gente tivesse descoberto uma mina de ouro aqui, mas não pudesse aparecer com essa mina de ouro, ou não pudesse gastá-la, e toda vez a gente, todo dia, precisasse voltar aqui, buscar esse suprimento para poder gastar, porque a gente não poderia carregar tudo, mas o tempo, todos os dias, poderia vir aqui, pegar um pouco e gastar. Será que sabendo que você tinha uma mina de ouro escondida aqui, você ia passar necessidade em algum momento da sua vida? Pois assim é a oração, é um momento é um lugar de suprimento espiritual. É interessante que tem pessoas que estão padecendo espiritualmente, e o lugar de suprimento está tão próximo dela, mas é aí que ela fala assim, eu não tenho forças para orar, porque orar não vem de vontade, sabe, poucas vezes eu tenho vontade, mas orar é uma decisão, é uma necessidade do nosso espírito, independente de você ter vontade ou não. Sabe, nós não fazemos só o que temos vontade. Eu gosto de falar aqui, sabe a diferença entre meninos e adultos? É que meninos fazem o que dá vontade, adultos fazem o que é preciso. Sabe, eu garanto que o filho de ninguém aqui deu vontade de tomar uma vacina, mas você não negociou isso, porque você sabe da importância. Sabe, tem crentes padecendo, porque não tem experimentado suprimento. Sabe, não adianta, porque aí não há pastor que faça o cara animar, não há entretenimento cristão que faça, não há igreja que te atenda, porque a questão é você e Deus. Sabe, nós precisamos nos alimentar diariamente disso. Agora, o segundo aspecto fala do jejum, irmãos. Jejum é você privar a sua carne de um alimento. E Jesus, ele fala de uma forma tão natural para os seus discípulos, porque era algo natural. Você sabe, todo crente, toda pessoa ali do povo hebreu jejuava pelo menos uma vez por semana. Os fariseus, para não ficar atrás, jejuavam 2 vezes por semana, porque o jejum ele é algo que nós necessitamos fazer, para que nós possamos exercitar a nossa vida no Espírito, para que nós possamos entender que nós não somos apenas carne, mas nós somos seres espirituais. Porque o problema é que nós vamos nos enchendo tanto das coisas que são naturais, que às vezes nós precisamos parar e dizer, espera um pouco, eu não sou apenas natural, mas eu sou
alguém espiritual também. Sabe, o grande nosso problema, como eu falei, é uma questão de dimensão, uma questão de ótica, de posicionamento. Nós vivemos tanto limitado nas coisas naturais que esquecemos a dimensão do espírito. Sabe, o jejum ele te lembra que você pertence ao mundo do espírito e não ao mundo natural. Que você não é alguém terreno, que você é alguém espiritual. Que a sua pátria é a pátria celestial. Que o teu lugar é o lugar no céu. E quando você começa a fazer do jejum um hábito seu, semanal, você começa a mostrar para a sua carne que ela não é que a sua carne não é o rei da cocada preta, não, irmãos. Que a sua carne ela precisa ser subjugada, porque você é alguém espiritual. Você é alguém que vive no ambiente do Espírito. E por último, irmãos, a caridade. Jesus ele menciona a caridade como algo também natural, mas ele não fala apenas a caridade. Se você for ler no verso 1 lá de Mateus 6, Jesus diz o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça. Então quando ele fala caridade, ele não está apenas, quando ele fala de dar esmola, ele não está apenas falando de você dar a esmola, de você fazer caridade, mas ele está falando de você praticar a justiça. A prática da justiça precisa ser algo natural na vida cristã. Sabe, você não foi salvo por causa de algum tipo de obra que você fez, mas você foi salvo para praticar as boas obras. Difícil de entender isso, irmãos, porque quando nós praticamos boas obras, a gente se enche de justiça e se acha o melhor de todos, e acha que Deus está gostando mais da gente por causa disso. Mas por outro lado, o pastor falou que Deus ele ama a gente do mesmo jeito, então eu não preciso fazer nada para que Deus me ame. E aí outros não querem fazer nada, mas irmãos, nós fomos salvos para poder praticar a justiça. Se você é um discípulo de Jesus, se você tem um comprometimento com o reino, você tem que entender que há um projeto de Deus para que você venha cumprir aqui na terra. Isso é algo também inegociável na vida do discípulo. Eu estou falando de 3 aspectos que não são negociáveis. Se você deixar algum deles, você vai estar comprometendo a sua vida espiritual. Então quando aqui fala de atos de justiça, fala de você ser alguém preocupado com os interesses do reino, de você ter obras diante do Senhor. Mais uma vez eu quero reenfatizar que você não é aceito pelas obras que você pratica, mas você foi salvo por elas, e aqueles que têm obras recebem recompensa diante de Deus. Aliás, Jesus falou que em todas essas coisas há uma recompensa dos céus. Que o Senhor que te vê em secreto te recompensa na oração, que o Senhor que te vê em secreto recompensa você no jejum, e o Senhor que te vê em secreto recompensa nos seus atos de justiça. Sabe, muitas vezes nós estamos esperando recompensas, ou se você não espera recompensa, você está atrás de recompensas de si próprio, recompensas do seu trabalho, recompensa daquilo que você construiu na sua vida. Mas deixa eu falar, o Senhor ele quer te recompensar. Há uma recompensa que é dos céus, irmãos, e é reservada para os seus discípulos. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.